Ao misturar vulnerabilidade com uma atitude rebelde, Lana Del Rey se tornou um símbolo de autenticidade e abriu caminho para um som mais atmosférico e profundo no mainstream, deixando um legado duradouro no mundo da música e além. Isso é o que o chat GPT falou sobre a Lana, porque eu já estava muito cansada quando eu lembrei que eu não tinha feito uma introdução para esse vídeo, e aí eu pensei, chat, faz pra mim! Videogames foi o primeiro hit da Lana e também foi o primeiro videoclipe. E foi um videoclipe que ela mesma fez, vários recortes de vídeos que ela gostava e que ela tinha colecionado, com alguns takes dela filmados com baixíssima qualidade. E inclusive ele foi derrubado do YouTube várias vezes por conta dos direitos autorais, porque eram vídeos que ela tinha achado por aí, não eram dela. I was originally just collecting vintage footage from different archives and setting moving pictures to classical music clips that meant a lot to me. Maybe there were places I had been where nice things had happened. I had a vision of making my life a work of art, and I was looking for people who also felt that way. Uma coisa que eu acho interessantíssima sobre videogames é que ele parece um mood board. A Lana sempre gostou dessas características vintage ou de Hollywood, Vegas. Então, quando ela juntou tudo isso num videoclipe, e esse videoclipe foi o que fez ela estourar de vez, é como se ela tivesse feito um mood board com o que ela queria manifestar e funcionou. Ela criava esses universos romantizados da vida que ela gostava, imagens que ela achava interessante. E hoje, depois de todos esses anos, a Lana, os videoclipes da Lana, a imagem dela é usada por muitas meninas na internet também para criar esse tipo de vídeo romantizado da vida. E hoje a imagem da Lana e do trabalho dela que ela construiu ao longo dos anos são usados por muitas e muitas meninas na internet para construir as suas próprias versões idealizadas da vida. Sobre a música, a gente sabe que é sobre um relacionamento romântico que ela teve. A letra é super dramática, muito poética, um amor avassalador que consome ela, que faz valer a pena viver. Ela fala todas essas coisas bonitas e fortes, mas no fim do verso ela sempre termina com videogames, go play your video games. O que demonstra que toda essa idealização, esse romance tão intenso, tão grandioso, na verdade é só a visão da Lana sobre o relacionamento, e não o que o relacionamento de fato é, porque no fim do dia é só uma relação normal, tranquila, mundana, que qualquer um pode ter. Então ela constrói toda essa narrativa de um romance incrível, e no fim do verso ela estoura a bolha e fala "Go play your video games", que é a realidade. Um cara jogando videogame e não te dando atenção. Problemas da mulher moderna. Born to Die é o próximo clipe que foi lançado logo depois de videogames. E assim, é um salto no investimento e na produção do clipe muito grande. De um clipe que ela que fez no computador dela para um clipe de orçamento muito maior. Que eu não sei dizer se ele é o mais caro da carreira dela, mas com certeza até hoje deve estar entre um dos mais caros. E na época, isso colaborou bastante para os rumores de que ela seria uma industry plant. As pessoas questionavam muito de onde que essa mulher tinha vindo com essa estética forte que parecia meio que uma fantasia, sabe? E da noite pro dia ela tinha ganhado um contrato com uma gravadora e estava tendo tanto investimento. E aí começou os rumores de que na verdade ela era uma mulher muito rica e que os pais dela tinham pagado para ela ter essa carreira e que ela não tinha sido descoberta assim tão inocentemente. O clipe foi gravado em um palácio na França, palácio esse que já foi casa para Maria Antonieta e Napoleão, e hoje ele é um museu. E a gente sabe que nesses lugares históricos, museus, essas coisas, é sempre uma burocracia para conseguir gravar qualquer coisa lá dentro. Tem alguns que não podem nem tirar foto. Isso também foi um indicativo de que estavam investindo muita grana nela, que acreditavam muito nela. O tigre que aparece no vídeo, ele realmente estava lá.
Eles levaram um tigre de verdade, era só um, e aí eles duplicaram na edição depois, pra ficar um de cada lado dela. Eles filmaram o tigre e depois filmaram ela separado e depois juntaram tudo na pós-produção. E Born to Die, de cara, já apresenta pra gente a dualidade que a Lana continua demonstrando durante toda a carreira dela, que é uma mulher elegante, madura, e do outro lado uma imagem mais juvenil, jovem rebelde. É impressionante como ela conseguiu segurar essas duas identidades nos projetos dela muito bem. Tipo, as duas coisas são coisas que a gente conecta a ela. A imagem dela sentada naquele trono foi uma ideia que ela já tinha há muito tempo, assim, que estava presa na cabeça dela, uma mulher solitária em um trono. Nessa imagem que ela tá com a coroa de flores e tudo, é como se ela já estivesse morta. O palácio é para ser o além, o céu. Porque no fim do clipe ela morre. Então, nessa parte, ela já é meio que a alma dela. Uma coisa que sempre me chamou a atenção nesse clipe é como ela parece estar muito magoada nas cenas em que ela tá sentada lá no trono. Porque toda a letra da música gira em torno de We were born to die. E no fim das contas, eles são separados pelo acidente de carro e apenas ela morre e ele continua vivo. Então é como se ela tivesse uma mágoa, um ressentimento com ele, com o namorado dela, ou com o destino, com a vida que fez com que isso acontecesse. E a gente vê em várias cenas que o relacionamento deles não parecia dos mais saudáveis, parecia que era aquela situação de dependência, assim, que eles tinham um no outro. Depois que ela morre, é como se a alma dela nunca tivesse encontrado paz. Blue Jeans é muito lindo e chique, gente. Que imagem linda, aquele clipe todo em preto e branco. Ele segue o modelo de Born to Die, ela tá de branco também no clipe, o que faz remeter um ao outro. É o mesmo ator, o modelo que tá em Born to Die é o mesmo modelo que faz Blue Jeans, que foi a própria Lana que escolheu, ela bateu o olho nele e falou, é esse aqui mesmo, porque lembrava um ex dela. Eu vejo o Blue Jeans como se fosse um precursor de Born to Die, como se os acontecimentos de Blue Jeans tivessem sido antes de Born to Die. A linha do tempo do clipe mostra como se fosse o relacionamento deles sendo muito maravilhoso, aquela fase de admiração, ela fala que ele é muito lindo, que ele é muito maravilhoso, apaixonados, mas conforme o clipe vai passando e ela vai entrando na água, é como se estivesse representando eles ficando cada vez mais envolvidos um no outro, sabe? Cada vez mais perdidos um no outro, mas até então era um relacionamento normal, saudável, ela parece relaxada perto dele, eles estão na piscina, e aí aparece os jacarés. Os jacarés, na minha opinião, simbolizam o perigo, sabe? Assim, aquele perigo que tá ali com ela, muito próxima, ela tá vendo, mas ela não se importa, ela não tem medo, ela continua, que seria como se fossem os sinais que uma pessoa te dá de que ela é uma pessoa abusiva, ou que ela não é uma pessoa muito legal, mas que você ignora porque você tá apaixonada. E algumas cenas ele até parece trocar de corpo com os jacarés, deixando mais óbvio o quanto ele pode ser perigoso e traiçoeiro pra ela. E em uma das cenas ele puxa ela pra dentro da água, assim, meio que um susto. Eu vejo isso como se fosse o bote, sabe? Assim, ele deu o bote. Aconteceu a primeira situação no relacionamento que foi, de fato, um problema. E até então ela tá relaxada na água, deixando ele carregar ela, e aí ela toma esse primeiro susto. Por fim, ele puxa ela pra dentro da água e os dois afundam juntos. Que seria uma indicação de que agora eles já estão muito imersos naquele relacionamento disfuncional, estão se afogando nos próprios sentimentos. National Anthem é um marco. A quantidade de vezes que eu assisti esse vídeo não tá escrito. Eu tenho o monólogo dele completamente decorado. E o A$AP Rocky, na minha opinião, é uma das criaturas mais lindas que já pisou nessa terra, e foi nesse clipe que eu descobri isso. Esse clipe é o puro suco da Lana Del Rey, porque ela faz referência a 3 ícones vintage old Hollywood,
que tem tudo a ver com a estética que ela ajudou a popularizar, assim, daquela coisa luxuosa dos anos 50, 60, 70. Que é até hoje o que as pessoas mais associam com a Lana Del Rey, mesmo ela já tendo passado por várias outras eras, ainda assim é o que as pessoas associam mais a ela. Mas eu acho que é a sina de toda diva pop, né? A era que fica maior delas é o que o povo vai associar sempre. Tipo a Ariana Grande, que vai ser sempre bronzeada e com rabo de cavalo. E o tema do clipe é poder, dinheiro e fama. Que é algo que deixa a gente meio deslumbrado, assim, causa curiosidade na gente que tá do lado de fora desse mundo da fama e do dinheiro. Que é uma coisa que intrigava a própria Lana também antes dela ficar famosa. Find someone who has a life that you want and figure out how they got it. Read books, pick your role models wisely, find out what they did and do it. A Lana sempre tá referenciando esses grandes ícones do passado. O vídeo já começa com a Lana recriando um momento muito icônico da cultura pop, que é a Marilyn Monroe cantando parabéns pra você pro presidente dos Estados Unidos, o John F. Kennedy. E ao mesmo tempo ela representa também uma versão da Jack, que é a esposa do Kennedy, e recria o dia em que ele foi baleado e assassinado. Apesar dela estar representando a Jack, ela está caracterizada com um estilo que a gente associa com a Priscilla Presley, que também é um ícone da moda que a Lana referenciou muito no começo da carreira, tanto nos palcos quanto nos clipes, e eu acho que em National Anthem foi onde ela fez isso com mais intensidade. Não tá nem um pouco parecida com a Jack, ela tá a cara da Priscilla. A Priscilla também tem um quê de primeira dama por ter sido casada com o rei do rock. Então aqui a Lana faz os dois papéis, ela faz a mulher do lar, que é casada, que é dedicada, que cuida dos filhos, a oficial, e a outra, que seria a Marilyn, porque existiram boatos fortíssimos de que a Marilyn tinha um caso com o Kennedy. Durante o clipe, o casal é super feliz e realizado juntos, parece ser muito apaixonados. Ela ter interpretado tanto a esposa quanto a suposta amante, isso é uma representação de que ela queria suprir todas as necessidades dele, ser todas as mulheres que ele deseja. A do lar, que cuida dos filhos, e a outra promíscua, que fica nas escondidas. Na letra, ela parece estar competindo a atenção do marido dela com o poder e com a fama e com o dinheiro. Então tem o pedido de querer ser o hino nacional dele, algo que ele reverencia, algo que ele presta respeito. E no monólogo ela fala sobre ele se sentir dividido entre ser um bom homem ou se render aos privilégios que um homem como ele, bonito, famoso, rico, tem na vida. Como a gente pode ver, né, com os últimos escândalos de Hollywood, parece ser bem complicado achar alguém que não se rendeu e não se corrompeu com a fama e com o dinheiro. Em todos os vídeos da Lana, ela é muito intencional com quem ela escolhe para ser o par romântico dela. E aqui ela escolheu muito bem. O Rock, ele tem o histórico de ser visto como galã, pretty boy flaco e blá blá blá. Além também de ser muito admirado no mundo da moda, desde que ele surgiu. Ele se vestia um pouco diferente do que os rappers estavam se vestindo naquela época, então ele ganhou bastante destaque. E até hoje ele é visto como uma referência de estilo masculina. Claro que escolher um homem negro para representar o presidente dos Estados Unidos na época em que o Kennedy foi presidente era algo que estava muito fora da realidade e que criava esse cenário meio lúdico para o clipe de uma época que não existe de verdade. Mas o clipe foi lançado em 2012 e nessa época o Barack Obama já tinha sido eleito presidente dos Estados Unidos. E essa mistura toda contribui muito para a estética rica, assim, que o videoclipe tem. Usar a estética do rock, que é uma coisa mais gangster, rapper e tal, para representar esse poder e essa fama é interessante. As pessoas de vida política, elas também são corrompidas pela fama e pelo dinheiro, porém, elas têm mais cuidado com a imagem que elas passam. Já os rappers não, né? Eles estão o tempo todo nas músicas deles citando drogas, festa, dinheiro, fama. Esse clipe sempre me faz pensar sobre como eu queria que a Lana tivesse feito mais trabalhos relacionados à atuação. Eu acho ela bem expressiva e eu queria ter visto mais dela atuando.
Summertime Sadness, você já deve ter ouvido que ele é sobre uma amiga da Lana que se matou, e aí ela fez a música e o clipe pra essa amiga. Ou você ouviu a versão de que elas são um casal no clipe, mas nenhuma das duas coisas foi confirmada. Eu acho que as pessoas só deduziram por conta que no clipe as duas se jogam de uma ponte e tal, mas não existe nenhuma confirmação de que isso teria sido baseado numa história real. Reassistindo o clipe, eu não acho que elas pareçam ser um casal. Acho que elas parecem ser amigas mesmo, e em algumas cenas elas parecem ser a mesma pessoa. Algo como a pessoa e a consciência, sabe? Assim, uma é a pessoa e a outra é a consciência dela. Algum conceito desse assim. O que fica mais explícito pra mim é sobre a música e o clipe serem sobre o luto. O clipe todo é meio borrado, meio nublado, como se a gente estivesse assistindo uma lembrança ou um sonho. E a música, por falar de uma tristeza de verão, faz eu imaginar aquela sensação de quando você tá vivendo um momento que você sabe que daqui a um tempo você vai sentir muita falta, aquela nostalgia antecipada, e que você nunca mais vai conseguir recriar esse sentimento ou essa era da sua vida. Quando a gente tá viajando de férias, sabe? Tudo é tão bom, a vida é tão leve, mas você sabe que vai acabar e vai tudo voltar pro normal. Na letra, ela também cita um sentimento de êxtase que faz com que ela perca a noção do perigo. Ela tá aproveitando tudo ao máximo sem se importar com as consequências disso, porque ela tá tão feliz que se ela morresse naquele momento, ela morreria feliz e eternizaria aquele momento. As cores usadas no clipe remetem àquele fim da tarde, começo da noite, que também é uma simbologia para o fim de algo. A morte, seja ela de uma pessoa ou de um momento da sua vida, é algo imutável. Então, quando a gente perde algo ou alguém, vai ser para sempre assim. Assim como as estrelas e o sol nunca estarão juntos no céu. Ride é sobre a busca da liberdade. No monólogo, ela fala que apenas depois de conquistar o que você quer e perder, você realmente se sente livre. Quando a gente está buscando um objetivo, um sonho, tudo que a gente faz é em prol daquilo. Então a gente é prisioneiro disso. E quando a gente conquista o que a gente estava sonhando, o nosso maior medo é perder aquilo. Então a gente continua sendo prisioneiro disso, porque a nossa felicidade está à mercê daquilo. Existe aquela tensão de que toda a sua felicidade depende daquilo ali. E depois que você perde, você está verdadeiramente livre. No clipe, a Lana aparece com vários homens diferentes, o que eu sempre interpretei como ela ser uma garota de programa. Mas apesar de ela ser apenas uma garota de programa, ela quer ser amada, então ela pede na letra e você vê ela no clipe tratando eles como se eles fossem o amor da vida dela, porque ela quer amor, ela quer atenção e ela quer ser cuidada, ela quer alguém que esteja com ela sempre. E eles são homens passageiros que pagaram por uma noite por ela e vão continuar a vida. A palavra ride em inglês quer dizer andar. Andar a cavalo, andar de bicicleta, andar de carro, andar de moto. Então, quando ela repete várias vezes I just ride, é como se ela estivesse querendo dizer que ela só segue em frente, ela só vive a vida sem se preocupar com amanhã, com depois, com ontem. Ela só segue em frente. E de forma literal, ela segue em frente na estrada. Ride também pode ter uma conotação sexual, que seria cavalgar, que também é algo que está movendo ela de uma forma no clipe, porque ela vai indo de homem em homem, pegando carona. Quando ela repete I just ride, na música também quer dizer que ela tá usando o sexo para esquecer dos problemas e para se sentir livre e plena. No fim do clipe, a gente tem a segunda e última parte do monólogo, que é onde ela decreta que ela é, de fato, uma pessoa livre, que o mais importante para ela é viver a vida dela de forma autêntica e criar a realidade que ela deseja. E isso encerra a era Born to Die Paradise Addiction da Lana, que foi uma das eras mais impactantes da música, da indústria e da minha vida. Porque eu descobri a Lana nessa época e eu estava na idade perfeita para fazer de uma artista toda a minha personalidade, 13 anos. Os outros 3 clipes, eles são parte de um projeto em que os 3 clipes estão interligados, então eu não vou botar eles aqui nesse vídeo. Se eu resolver dar continuidade sobre mais vídeos da Lana, aí eu faço um só para eles. Ride, National Anthem e Born to Die.
e videogames também, eles moldaram completamente o meu gosto, assim. Não só as minhas expressões artísticas, mas meu gosto por música, por filme, por moda, por fontes, por arquitetura, senso estético em geral. A Lana é uma compositora e lyricista muito boa, mas eu tenho certeza que eu não teria esse apego com o trabalho dela se não fosse por conta dos visuais que ela criou naquela época. Nessa época eu já tinha esse desejo de colecionar imagens também, assim como ela tinha. Então, quando eu vi o trabalho dela, eu me apeguei imediatamente. E eu acho que se não fosse por conta dos visuais, eu não ia gostar tanto das músicas quanto eu gosto. O fato da Lana até hoje não ter ganhado nenhum Grammy é muito chocante pra mim, porque agora ela é a referência, sabe? Todas as referências que ela usava pra citar nos clipes, nas músicas, agora ela virou essa referência. E várias artistas, várias meninas da nova geração sempre citam ela como referência. Lana has raised an entire generation of music lovers and songwriters like me and taught them that there's beauty. She created us, man. Were you ever a fangirl? Lana. In my opinion, the most influential artist in pop. Her vocal stylings, her lyrics, her aesthetics, they've been echoed and repurposed in every corner of music. E essas novas meninas já ganharam o reconhecimento do Grammy e a Lana não. Que nessa altura do campeonato ela não vai mais ganhar, não. A gente sabe que o Grammy tem essa coisa de implicar com alguém e aí já era. E eu acho assim que aconteceu alguma coisa por trás das câmeras que fez eles implicarem com ela e ela nunca vai ser reconhecida por isso. Porque a influência dela não passa batido, não tem como passar batido. Então eu acho que é birra mesmo, colocar o nome dela numa listinha negra. Kind of focused on being a baddie right now. I can't really work. I was in the winter of my life, and the men I met across the world were my only summer. But I am free.